Bom, vamos começar mais uma escola dominical. O livro de hoje é um livro bem especial, bem interessante. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Provérbios. Não sei se você já leu sobre Provérbios, mas é um livro assim recheado, principalmente para a família, tá bom? Então vamos orar? Rafinha, faz oração? Amém. Abre em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Então é hoje. Então vamos lá. Hoje vai ser Provérbios. Tá, veio errado no boletim. Ali tá uma programação antiga. Como a gente teve dias que a gente teve que fazer aula conjunta, eu mudei um pouco a programação porque eu quero terminar o Novo Testamento esse ano. Então a aula de Salmos eu fiz em uma só, né? Eu ia fazer em duas. Então hoje é Provérbios. Na semana que vem, que é o feriado, vai ter o almoço, tudo vai ser aula conjunta de novo. Na outra, aí a gente vai para Eclesiastes. Aí vem Cântico dos Cânticos, né? E aí a gente termina os livros poéticos. Aí nós vamos começar o Novo Testamento. Aí é pauleira, hein? Tá bom? Bom, se você olhar o livro de Provérbios, quantos capítulos tem Provérbios? Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Dá uma folhada aí. Você vai descobrir quantos capítulos tem Provérbios. 31 capítulos. É isso daí. Então, primeiro conselho para você. Primeiro conselho. Não lê. Ô Luquinhas, você não quer fechar aquela lá, fazendo um favor? Porque senão o senhor Arley não vai conseguir dar aula. Porque hoje eu tô potente na voz, né? Não leia o livro de Provérbios numa sentada só. Não leia, não faça isso. Não é legal. Por quê? O livro de Provérbios é um livro que hoje eu vou apresentar para vocês uma divisão didática do livro, para vocês, quando lerem o livro, poderem degustar e aproveitar do livro. Se a gente for ler o livro de Provérbios como ler qualquer outro livro da Bíblia, assim como o Salmo também tem uma forma correta de ler, que eu já falei na outra aula, né? Para você ler um salmo por dia, para você meditar um salmo de cada vez. Provérbios, não dá para você meditar um capítulo de cada vez. Não dá, porque dentro do mesmo capítulo tem 50 temas. Complicadíssimo. Então, tem um truque, uma forma da gente estudar Provérbios que nós vamos aprender hoje. Então eu quero tentar explicar a divisão para você poder aproveitar o máximo do livro. E isso que eu vou explicar hoje dessa divisão, se você tiver caneta, é até importante você dar uma rabiscada na sua Bíblia. Não é pecado, viu? Pode rabiscar, tá bom? Então, começando. Quem escreveu o livro de Provérbios? Salomão. Isso daí até o Giovanni sabe, né? Essa até ele sabe. Mas a gente sabe que não foi só Salomão. Tem mais autores, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os outros autores. Alguém sabe quantos provérbios, não só o livro, mas quantos provérbios Salomão escreveu? A palavra provérbios significa ser como. É mais ou menos ilustrações morais e realidades fundamentais da vida. É como se fosse princípios de vida. Na sabedoria grega, comparando, olha só, olha aqui, olha para mim. Não olha no slide não, senão você se perder.
Os gregos, os filósofos, eles trabalhavam com especulações. Ser ou não ser, eis a questão. Devemos não, devemos sim, tal. Era muita especulação. Outra coisa, a sabedoria grega, quem era o centro? O homem. Na sabedoria dos provérbios, nós vamos ver que é extremamente objetivo. Faça isso, porque senão é isso. Faça assim, senão é assim. O ímpio faz isso, o justo faz isso. Consequência do ímpio, consequência do justo. Deus fala isso, ponto final. Não fica tipo, depende. Não. É mais ou menos cara a crachá. Isso é provérbios. Tá certo? Outra coisa, quem é o centro de provérbios? Quem é a pessoa mais importante ali no livro de provérbios? Deus. Deus, ele está acima de tudo. Outra coisa, vamos definir o conceito de provérbios. São lições curtas. Você pode ver que na hora que você começar a folhear o livro, nós vamos folhear junto. Pelo menos os primeiros 15 capítulos, eu vou fazer questão da gente folhear junto. Só para colocar o docinho na boca de vocês. Nós não vamos fazer com o livro todo, porque senão vai ficar muito longa a aula. Mas os primeiros 15 capítulos, eu vou fazer isso para vocês sentirem o gostinho e falar assim, eu preciso chegar em casa e preciso ler provérbios. Mas, é para ler numa sentada só? Não é para ler. São lições curtas, mas a respeito de longas experiências de vida. Há quem diga que Salomão, quando escreveu Provérbios, ele escreveu mais ou menos já no final da vida dele. Porque tem muita sabedoria ali. Salomão escreveu 3.000 provérbios. Mas os 3.000 não estão aqui. Aqui deve ter uns 500. Mas Salomão escreveu 3.000 provérbios. Isso está escrito no livro de 1 Reis. Primeiro Reis, né? Primeiro livro de Reis. Exatamente. Está lá. Escreveu 3.000 provérbios. Quem era Salomão? Salomão era um cara muito sábio. Ele fala, Provérbios fala da sabedoria divina, não é a sabedoria dos homens. Outra coisa, olha que interessante, olha o contraste. É uma sabedoria divina sobre questões da terra, questões do cotidiano. É mais ou menos um manual do fabricante. É como se Deus pegasse a gente e falasse assim, filho, criei você, agora para você se comportar aqui na terra, está aqui o livro de Provérbios. Segue o manual de instrução que está tranquilo. Provérbios serve para isso, é bem bacana o livro de Provérbios. Hoje de manhã, eu virei para o Giovanni e falei assim, filho, o Provérbios fala muito isso. Filho meu, né? Eu falei assim, filho, essa Bíblia do papai, quando você crescer, você vai ficar com ela. Eu não sei o que você faz na sua Bíblia, mas eu rabisco a minha Bíblia inteira, tudo rabiscado. Só que assim, o que também a Bíblia tem? Tem círculo, grifando aquilo que é de mais importante e um comentário meu. Não tem a Bíblia comentada de Shedd, de Thompson. Vai ter um dia a Bíblia do Pracucho. Comentários do Pracucho. Vai estar aqui, essa daqui. E eu vou dar para o Giovanni. Vou dar para a Pietra. Por quê? Porque eu quero que eles leiam. Assim, nossa, o que foi importante do meu pai. Olha o que meu pai escreveu aqui. Não sei se ele vai ler. Mas a minha parte eu vou fazer. Eu vou falar, filho meu, se atenta ao conhecimento do seu pai, não esqueça da sua mãe. Não é assim? É isso aí. Então, é algo importante. E nós vamos ver isso aqui na aula de hoje. Sobre o autor, Salomão. Quem era Salomão? O homem mais sábio do mundo. Então você imagina o seguinte. Olha só o que Salomão era. Naturalista, botânico, zoologista, cientista, administrador, comerciante, arquiteto, construtor, poeta, compositor, filósofo. É mais ou menos assim, Vamos supor que o Tupã chegasse para o Salomão e falasse, Salomão, eu estou pensando em construir uma casa. Espera aí, vamos fazer a planta aqui. O cara era 10 em fazer planta. Mas Salomão, agora eu preciso ver a mão de obra para construir. Não, vamos lá, que eu sou pedreiro também. Aqui, coloca tanto de argamassa, aqui vamos fazer isso, tal, cimento aqui, pá. Aqui precisa tanto de ferro. Salomão sabia. Aí,
Alguém chegava e disse: Salomão, eu estava pensando aqui de ver, na minha terra aqui não está pegando, aqui não vai milho. Aí ele vai lá, põe o dedo na terra, faz assim, está faltando zinco. Vamos pôr zinco aqui, é cobre. Salomão sabia tudo, era um conhecedor de várias ciências. Então era um cara espetacular, espetacular. Conhecimento, a Bíblia fala que não houve nenhum homem no mundo, na terra, mais sábio que Salomão. Seguindo, além de Salomão, seu escritor, vocês vão ver numa parte que depois nós vamos fazer a divisão aqui dos livros, que também, na época do reinado de Ezequias, que foi o rei no período de Isaías, que os sábios do reinado de Ezequias, que eram pessoas que trabalhavam para Ezequias, que eram levitas, escribas, também fizeram alguns provérbios. Alguns dizem que na verdade eles não fizeram. Eles pegaram daqueles 3.000 de Salomão e eles reescreveram e reorganizaram ali. Salomão fez os provérbios até o capítulo 22, mais ou menos. A partir do 22 em diante, os sábios de Ezequias que organizaram mais alguns provérbios. E no final, que é nos últimos 2 capítulos, nós temos esse Agur, que é um rei, que é um sábio, e o rei Lemuel, que alguns autores dizem que é o próprio Salomão com outro nome. Ok? Curiosidades, tá bom? Só curiosidades. O importante é a gente depois entender a divisão da Bíblia. Só um parênteses. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer o negócio dos salmos, a listinha, com o autor de cada um? Tu lembra que eu falei na aula passada? Eu fiz. Eu colei na minha Bíblia. E aí eu vou tentar fazer um negócio mais legal. O Juliano, aqui ele mexe com adesivo. Vou conversar com ele para ver se a gente faz um adesivo desse, ó. Tá aqui a divisão dos 5 livros de salmos. E cada um com quem é o autor. Então, eu vou ver com ele se a gente faz. E daí a gente distribui aqui. Para que todo mundo colhe na Bíblia. Então você vai ler um salmo lá, você sabe quem escreveu. Esse aqui é de Davi. Ah, esse daqui é de Salomão, esse salmo. Ah, esse aqui quem escreveu foi Emã. Esse aqui é filho de Corá. Então, você tem tudo isso aqui. Qual a minha ideia? Eu vou falar porque daí agora eu crio o compromisso que tem que fazer, né? Vou tentar fazer a mesma coisa com provérbios. Mas eu não vou colocar o autor. Eu vou colocar o assunto. Então vamos supor assim: provérbios sobre preguiça. Aí você vai ter lá os textinhos. Entendeu? Provérbios sobre mentira. Você vai ter lá os textinhos. Por quê? Vamos supor que você está lá com seu filho e você precisa falar algumas coisas para ele. E ele vai dizer: eu sei que está falando. Não, não sou eu que estou falando não. Pera aí, meu filho. Vamos pegar o manual de instrução. O manual de instrução é o quê? Bíblia, né? Ou então você mesmo, né? Está passando por uma situação no trabalho, uma questão financeira, que está com uma oportunidade de se dar bem, de forma ilícita, né? Ilícita. Aí você vai pegar lá no seu Provérbios e vai ver sobre corrupção, sobre o gato da TV a cabo que está fazendo na sua casa, né? Você dá uma olhadinha nos Provérbios e vê o que ele tem a falar para você. Você não... Ninguém está sabendo, mas de repente o gato da TV a cabo pode levar você para Lava Jato, né? Então, eu vou tentar fazer isso. Para quê? Porque aí no final da nossa Bíblia, imagina que legal. Você tem aqui Salmos e aqui o adesivo dos Provérbios. Fica top, não fica? Né? Então, vamos lá. Bom, seguindo. Então falamos do autor. Agora, olha que interessante a comparação. Salmos e Provérbios. Vocês já viram esses livrinhos que os gideões às vezes distribuem? Que chega a ter uns livrinhos que tem Salmos e Provérbios só no livreto? Que às vezes entregam, né? Olha que interessante, ó. Salmos fala sobre adoração, certo? Provérbios fala sobre conduta. Olha só. Salmo, vida espiritual. Provérbios, vida prática. Olha que interessante. Salmos, sai do nosso coração e vai para os céus. Provérbios, sai do coração de Deus o ensino e vem para a gente na terra atuar. Olha que legal. Segue. Salmos, os cristãos estão de joelhos orando. Nos Provérbios,
o cristão está de pé, trilhando a vida. Olha que interessante isso. Salmos, vida espiritual. Provérbios, vida cotidiana, vida prática. Salmos é um lugar secreto de oração. Você não fica orando em público. Você chora diante de Deus no quarto secreto. E o Provérbios é a sua vida pública. Todo mundo tem que ver você fazendo. É vida pública. Olha que maravilhosa essa comparação de Salmos e Provérbios. Salmos e Provérbios. Não é à toa que há quem diga que Salmos e Provérbios são o coração da Bíblia, onde ele fala a sua vida de adoração e a sua vida pública de ação. Interessante isso. Vamos seguir. O livro, se você pegar vários autores de provérbios, vários que estudam os provérbios, você vai achar divisão. Gente, eu fiquei perdido na hora de preparar a aula. Porque assim, tem várias formas de estudar provérbios, várias. Dá para você estudar por tema. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, falar sobre ira, sobre preguiça, e aí vem salteando vários provérbios. Dá para você estudar dessa forma aqui, que uma parte dos capítulos fala da relação do homem com Deus. Uma outra parte fala do homem consigo mesmo. E depois o homem com outras pessoas. Ou seja, é mais ou menos assim, ó. Provérbios fala da relação aqui, da relação aqui e da relação aqui. Deu para entender? Então, tem várias formas. Falando um pouquinho sobre essa divisão aqui, esses três momentos. Então, olha só. Homem com Deus. Sobre a confiança do homem em Deus. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. O que Provérbios está dizendo? Aonde tem que estar a sua confiança? Em Deus. Ele está falando como que o homem tem que se relacionar com Deus. Então ele fala que a confiança dele tem que ser em Deus. Ele fala sobre a humildade. Certamente ele escarnecerá todos os escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os mansos são os humildes. Deus não se alegra com o soberbo. Ele se alegra com o humilde. O temor de Deus, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então ele está dizendo que nós temos que ter temor. A retidão, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo, sem fundamento, perpétuo. Ou seja, o justo tem fundamento perpétuo. Ou seja, ele fala sobre você ser uma pessoa reta. O seu pecado, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então veja que ele está falando como que o homem tem que se relacionar com Deus. Com confiança, com humildade, com temor de Deus, com retidão e reconhecendo o seu pecado. O que mais? Com obediência. O mandamento é lâmpada, instrução, luz. A advertência da disciplina são os caminhos que conduzem. Ou seja, Provérbios fala que nós temos que ter obediência a Deus. Depois, diante da recompensa, o que ele fala de recompensa? Que a nossa recompensa, ela é vida eterna, não é vida terrena. Diante das provações, o que ele fala? Ele fala que o nosso tesouro está no Senhor, nas provações, não nas coisas mundanas. Depois, diante das bênçãos, nós temos que nos alegrar com as bênçãos, sabendo que nas bênçãos não existe dor. Por último, diante da morte, a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Nós não temos que ter medo da morte. Não tem que ter medo da morte. Então isso é que ele ensina na relação com Deus. Depois, na relação do homem consigo mesmo, ele fala sobre o caráter. A criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura ou justa. Ou seja, depois eu vou mostrar aqui que é interessante. Existe um livro do Novo Testamento. Existe um livro do Novo Testamento que ele é comparável com Provérbios, porque Provérbios fala muito da nossa atitude. É engraçado que assim, Provérbios, uma pessoa que vem muito na igreja,
às vezes, vive uma vida extremamente de discurso, de adoração. Não, tem que crer no Senhor. Mas uma pessoa que vive com pouca ação, o livro de Provérbios é um balde de água fria. Porque o livro de Provérbios, o cerne dele é justamente falando o quê? Ele fala sobre você o tempo todo ter uma busca pelo caminho de uma vida reta e justa. O livro de Provérbios ele não pode ser encarado como apenas máximas. Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando estiver velho não se afastará dele. Não pode ser só as máximas. A mulher sábia é coroa para o homem, mas a insensata é câncer para os ossos. Não pode ser apenas máximas, mas tem que ser uma busca ativa. Por quê? É assim, ó. Depois que acaba aqui a escola dominical, qual que é o sentimento que todo mundo tem? Fome. Fome é um, né? Mas qual é o sentimento do coração? É o coração, às vezes até entristecido com o próprio pecado. Você fala assim, gente do céu, eu preciso mudar. Nossa, o Eduardo hoje falou umas coisas que precisamos dar uma consertada lá em casa, mas está difícil de consertar. Tão difícil. Ontem, pausa, né? Ontem eu vivi uma situação assim, que foi difícil, muito difícil. Estou dando aula aqui de educação de filhos. Sou professor de escola dominical, falo sempre o tempo todo do que é a palavra, e eu tento viver isso na minha vida. Mas na prática você educar filho é dificílimo. Dificílimo. Por quê? Porque a gente tenta fazer tudo o que a Bíblia fala, mas tem hora que nós não temos pega. Parece que você não tem pega com o seu filho. E ontem aconteceu uma situação muito interessante. Eu tenho uma preocupação muito grande na minha vida. Isso eu carrego comigo. Qual é a preocupação que eu tenho? A minha geração é uma geração que as coisas já foram mais fáceis. A geração do Sérgio, do Tupã, né? Não vou falar das mulheres, tá bom? Para ninguém ficar ofendida, mas dos homens, do Paulo, né? Do Nadaleto, que é a geração do meu pai, foi uma geração de muita dificuldade. E a Bíblia fala que a gente no deserto que cresce. É na dificuldade que a gente cresce. Toda aula eu sempre estou falando aqui que o único caminho para Deus é o sofrimento. Quando você não tem sofrimento, normalmente você se perde. E a minha geração, eu tenho 37 anos. Eu sou novo. Mas eu não tenho a geração da Brenda, do Rafa. Eles são mais novos que eu. E os meus filhos, então, é uma geração novíssima. Os nossos. Mas a minha geração já, que é da idade média, adulto, é uma geração já que as coisas foram mais fáceis. E eu tenho preocupação com isso. Porque é bem claro que se a gente não tiver dificuldade, a gente não vai buscar Deus, nós vamos ficar no conforto. E aí assim, meu pai é uma situação hoje que super bem de vida, meu pai não precisa de nada. E assim, dia de amanhã se ele precisar me socorrer, ele socorre. Mas o que eu tenho no meu coração? Que eu não conto com meu pai. Eu trabalho de sábado, trabalho se precisar de domingo, faço o que tiver que fazer. Mas eu não conto com nada. E não quero que ninguém na minha casa conte. Não quero. E a Tanise tem o mesmo princípio. A gente sempre se coloca na posição de ajudar e não ser ajudado. Tem muitas pessoas aqui que também são assim. Isso é um princípio de vida que eu acho que dá certo. Deu certo para meu pai. Deu certo para muita gente aqui. E eu não falo de bem material. Eu falo assim da família dar certo. Que bem material, você dá um jeito, você conquista. Mas bem de família, você não conquista fácil. É difícil. Difícil educar um filho e esse filho permanecer no caminho. Então, é uma preocupação que eu tenho. E ontem eu vivi uma situação que eu tenho enfrentado todo dia com os meus filhos. E eu tenho certeza que muita gente aqui também enfrenta. Que é a gente mostrar para os nossos filhos que a vida não é fácil. Mesmo eles achando que é. Os nossos filhos acham que a vida é fácil. Eles acham. Sabe por quê?
Porque a gente faz a vida deles ser fácil. E a gente faz, não porque a gente é burro, porque a gente está querendo fazer o mal para os nossos filhos, mas porque a gente quer fazê-los felizes. A gente quer trazer conforto para eles, tudo. Mas às vezes eu me preocupo com isso. E ontem aconteceu uma coisa na minha casa, que assim, foi a gota d'água. O dia todo meus filhos reclamaram porque não foi na casa do amiguinho brincar, porque ligou para a amiguinha não atendeu o telefone, e que não tinha tal coisa. E assim, se quer me deixar nervoso, é um filho meu reclamar de alguma coisa. Eu fico irado, eu não fico bravo, eu fico irado. Porque as únicas vezes que eu reclamei na minha vida para minha mãe, eu tomava um tapa na boca. Sempre fui proibido de reclamar na minha casa. Sempre. E eu e meu irmão, a gente sempre brincava, que o discurso da minha mãe era sempre assim. Na hora de comer, tinha que comer o que tinha no prato. Sempre foi assim. Eu não gostava de cebola quando eu era criança. Hoje eu amo cebola. Mas não gostava quando eu era criança. Minha mãe, no meu arroz, ela punha mais cebola do que do meu irmão. Mais. E ela fazia até aparecer assim na superfície. Aí eu olhava assim, ah, mãe, eu não gosto. Separa. Aí a hora que eu separava, ela pegava uma colher e disse, tá aqui, agora você come só a cebola. Mamãe, você devia ter comido junto com a comida, que daí você não ia sentir o gosto. Minha mãe era desse jeito. E assim, por que eu estou falando isso? Porque minha mãe, quer queira ou quer não, sempre teve regra em casa e lá era assim. Ou você obedece, ou você obedece. E minha mãe não é crente. Não é crente. E deu certo. Aí quando eu começo a virar crente, e eu vejo na Bíblia e falo, tem que fazer o filho obedecer. Eu falei assim, rapaz do céu, Deus teve muita misericórdia comigo, me mandou uma mãe ímpia, que ensinou uma palavra justa. Incrível isso. E aí, eu tento ensinar isso na minha casa. E eu não aceito meus filhos reclamar. De nada. Nada, não pode reclamar. Quer reclamar? Vai para o quarto, ora e reclama para Deus. Não para mim. Quer reclamar? Reclama à vontade para Deus, mas para mim não. E ontem, a Pietra ficou emburrada o dia inteiro. O Giovanni foi na casa de um amiguinho e ela não foi. Não deu certo. Beleza. Aí chegou uma hora do dia que ela falou, não, então eu quero ir na casa do amiguinho dele. A hora que a gente foi lá, o amiguinho não estava lá, ele tinha saído com o Gi, com o pai e com a mãe. Aí ela ficou de novo emburrada. E olha, você quer me deixar irado, é criança emburrada comigo. Fico irado, não aceito. Nós fomos na livraria e a Tanise comprou um lápis para Pietra com um bichinho em cima. Nossa, ela amou. Mudou a cara, tudo e tal. Já fiquei meio nervoso, por quê? Porque o presente fez ela ficar feliz. Já acabou para mim ali. Aí ela comprou também pro Gi para não fazer diferença. Quando eu fui buscar o Gi, a Pietra já... O papai vai fazer uma surpresa para você. Ai, me conta. Na hora que chegou em casa, ela mostrou o lápis para ele e eu lá no banheiro escutando. Ele pegou e falou assim, ai, é isso? Nossa, foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Gente, poucas pessoas me viram nervosas, mas quando eu fico nervoso, eu fico cego. Cego. Cheguei, olhei, o quê? O que você falou? Me dá aqui esse lápis. Arranquei o lápis da mão dele. Você é um ingrato. E as coisas vão mudar aqui. Rapaz, aí comecei. Vamos os dois pro quarto. Agora nós vamos conversar. E aí assim, não foi falando, filhinho, não sei o quê. Meu amigo foi lavando roupa suja. E aí comecei. Sabe qual é o problema de vocês? Vocês têm tudo. Eu queria que vocês ficassem uma semana sendo filho da mãe Tereza, não da avó Tereza, que é minha mãe. Da mãe, porque a avó não faz nada. Eu queria que ela fosse mãe de vocês, uma semana. Pra vocês verem na pele o que é. E aí eu peguei, no final falei. No final eu falei uma coisa de forma contundente. Falei umas 10 vezes. Vocês dois não me amam. Eu choro todo dia. Porque vocês não demonstram o amor de vocês pra mim. Você é um moleque ingrato. Você é uma menina mal educada. Vocês não demonstram amor. É isso que vocês são. Eu choro todo dia. Sua mãe chora todo dia da ingratidão de vocês. Isso é demonstração de falta de amor. Porque eu amo você. Sua mãe ama. Mas vocês não me amam. É isso que vocês estão falando pra mim. Mas papai, não quero papo.
Saí. Chorar e ranger de dentes. E eu fui procurar o Espírito Santo na casa, porque já tinha me perdido dele. Né? E vai, a coisa ardeu. E assim, Tanise do meu lado. Foi fantástico, porque normalmente quando eu perco a estribeira, que nem ontem, aconteceu uma coisa super engraçada. Logo de manhã, eu tive que corrigir a Pietra. Né? Só fazer um parênteses, né? Já vou falar o final desse. Cheguei de manhã, a Pietra estava fazendo lição do Kumon. E a Tanise já falou assim, ela está reclamando de fazer a lição do Kumon. Gente, vocês não conhecem esse lado meu. É um lado terrível. Eu falei, que foi, filha? Tá emburradinha aí, por quê? Não gosto. O que foi que você não gosta? Fazer o Kumon. O que foi? Eu não gosto dessa lição. Peguei a lição da mão dela, rasguei e joguei no lixo. Nossa! Rasguei a lição dela. Ué, não tem que reclamar não. Segunda-feira você não tá mais no Kumon. Você vai sair do Kumon. Não tem que... Eu tô pagando lá pra você aprender, você tá reclamando? Não precisa. Nossa, mas foi choro, entrou em desespero. Aí ela começou a chorar, eu falei, vai pro quarto. Eu fui, peguei o chinelo e fui levar pro quarto. Gente, eu sou enérgico. Levei o chinelo. Nós vamos conversar, vai lavar o rosto. Enquanto ela foi lavar o rosto e eu fui fazer alguma coisa, a Tanise entrou no quarto e pegou o chinelo. E foi guardar o chinelo. Tipo assim, deixa eu garantir da minha filha não apanhar essa vez. Aí eu voltei, só conversei com ela. E foi tudo bem. Mas voltando. Depois que eu ter descascado os dois, ter falado isso, não me ama, nós estávamos indo na casa do meu pai jantar. E o clima no carro estava daquele jeito, né? Daquele jeito. Quando eu estou bravo com alguma coisa, eu não paro de falar. Não paro de falar. Porque vocês isso, eu e a sua mãe isso, e continuei. Quando chegou na frente, então é isso que eu penso de vocês. Não tem um pingo de amor em vocês. E eu choro todo dia. E aí eu desliguei o carro e ia descer. Daí a Pietra virou e falou assim, papai, eu ouvi, por favor, deixa eu falar. Aí eu falei, tá bom, então fala. Eu quero que você saiba, gente, eu chorei. Nessa hora o Provérbios veio. Eu quero que você saiba que eu estava até agora ouvindo você e estava orando para Deus colocar no seu coração que você sinta que eu te amo sim. E eu quero que você saiba que eu te amo de todo o meu coração, você e a mamãe. E eu quero que você me perdoe, mas eu amo você sim. Não fala que eu não te amo, eu te amo sim. E aí ela pegou, me abraçou, me beijou, deu um beijo na mãe dela. E o Giovanni, eu também. Onde eu quero chegar? Eu não sei se foi certo o jeito que eu agi, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu cheguei no coração da minha filha. Eu cheguei no coração dela. E eu vou ser honesto para vocês. Faz mais ou menos uns 2 anos que a Pietra, dos 5 aos... Não, 3 anos, né? Dos 5 aos 8 anos, que eu tenho tentado trabalhar na mudança do temor. Por quê? É a coisa mais difícil para a gente que é pai e mãe. O temor, ele não pode ser medo. Quando a criança tem a idade do Gi, temor é um chinelo. Gente, esse é moleza, muito fácil. Mas o temor que ele leva a respeito, reverência, você colocar isso na cabeça de uma criança em desenvolvimento, num adolescente, num jovem, dificílimo isso. É muito difícil. É difícil entrar na nossa cabeça. Dificílimo. E faz 3 anos que eu estou tentando colocar isso no coração da minha filha. Não consigo. E foi por isso que eu chorei ontem. Porque foi a primeira vez que eu consegui entrar no coração dela. Porque até então, qual era o temor dela? Era medo. Medo de apanhar, medo de ficar de castigo, medo de não ir na casa de uma amiga, medo de sair de alguma atividade dela que ela faz. E foi a primeira vez que ela realmente entendeu a mensagem. E eu vejo que assim, o livro de Provérbios, ele traz um chamado para a gente realmente tentar atingir, no momento da educação dos nossos filhos, da gente tentar atingir o coração, o cerne da coisa. E não só a gente tentar dar uma lapidada no comportamento.
mas é o coração. Em que sentido? Nós vamos ler aqui vários versinhos que eu reservei para a gente ler juntos aqui. Mas você vai ver ele falando sobre você não andar com pessoas tolas, com pessoas que zombam de Deus. Para você não andar, por exemplo, com mulheres sedutoras, para falar, por exemplo, com um jovem. Para você não falar mentira. Ele fala o tempo todo de comportamento. Mas tem um momento que ele vai falar aqui, que quando a gente tenta buscar isso na nossa vida e na vida de um filho, nós temos que tentar buscar aquilo que é no coração, para que eu não tenha o desejo de querer andar com uma mulher sedutora, para que eu não tenha o desejo de eu proferir uma blasfêmia, para que eu não tenha o desejo de eu não falar um palavrão, para que eu tenha o desejo de eu não querer mais pecar, para quando eu flertar com o pecado eu falar, nossa, de novo eu vou pecar? Não! Para que eu tenha o desejo no meu coração de falar, aqui eu vou pecar, eu não vou lá, porque eu sei que eu vou cair. Maldito é o homem que confia no homem, eu não vou por ali. O chamado de Provérbios é o tempo todo sobre o nosso coração. É o coração nosso. E a Bíblia fala que aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E é interessante que a Bíblia deixa claro, ela fala assim, ó, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O que significa isso? Significa que aquilo que eu dou valor é onde eu vou colocar o meu coração. Então, se eu conseguir manipular o meu coração primeiro, eu vou começar a mudar os meus valores. Eu não vou valorizar, por exemplo, um lápis. Eu vou valorizar a atitude do meu pai, que lembrou de mim e me deu um lápis. E quando eu dou um lápis para ele, o que eu espero do meu filho? Que ele venha me dar um abraço. Pai, eu adorei o lápis. Mesmo que seja uma porcaria. O que você espera de um irmão que vai orar por você na sua casa, ou que vai fazer alguma coisa? Você espera que o irmão demonstre gratidão, alegria. Não que você fez aquilo e o irmão simplesmente assim, ah, legal, obrigado, viu? Deus abençoe aí, viu? Não! O que você espera? Mas esse é o nosso coração. Tem que ter um coração de gratidão. Não estou falando que a gente faz as coisas para esperar algo do outro. Não é isso. Mas tem que haver algo mais. Não pode ser simplesmente uma mera formalidade, um contrato, eu faço, você devolve. Tem que ser algo mais. Tem que ter uma troca de afeto. Não pode ser só troca de coisas. Tem que ter troca de afeto. Isso que é importante. E eu vejo que no livro de Provérbios o tempo todo ele fala sobre isso. É engraçado, ele fala sobre 3 tipos. Ele fala de 2 tipos de pessoas. Ele fala de pessoas que são sensatas e pessoas que são insensatas. Ele fala desses 2 tipos. O sensato, quem que é? Aquele que teme a Deus. E o insensato, quem é? Tem 3 tipos. O primeiro é o inexperiente. O inexperiente é o ingênuo. Ele nem sabe o que é temor de Deus. Esse é o nécio, é o idiota. É o que não sabe nada. Ele vai no oba-oba. Na hora que vê ele está pecando, ele, nossa, estou pecando, nem vi. Olha. Esse é um tipo de insensato. O outro insensato é um tolo. Quem é o tolo? O tolo é aquele que sabe o que é o pecado, mas ele despreza a sabedoria, o temor de Deus. Ele vai lá e ele peca mesmo assim. Por exemplo, eu sei que é pecado, por exemplo, eu beijar 3 meninas, mas eu desprezo, porque eu estou com a turma aqui e o negócio aqui é pegação. Ou então, eu sei que é errado, por exemplo, eu ser injusto com algum irmão, cobrar a mais ou fazer algum trambique, mas eu desprezo, falo assim, não, mas vai ser bom para mim. Então eu faço. Isso é o tolo. Ele é insensato, ele despreza a reverência para Deus, o temor de Deus. E tem um terceiro tipo de insensato. Esse é o pior de todos. Esse é o escarnecedor. É o zombador. É aquele que além de não fazer, ele tira sarro de quem faz. Vai lá, seu trouxa. Vai na igreja lá. Nossa, eu escuto isso todo dia. Todo dia. Todo dia eu escuto isso.
Todo dia eu escuto alguém falando assim: vocês vão na igreja todo dia, né? Tá certo, tem que pagar os pecados, né? Vocês são bastante pecador, né? Tem que... Todo dia eu escuto isso. Isso são os zombadores. Então tem 3 tipos de insensatos. É claro que a gente não vai se identificar com os zombadores. E também a gente não vai se identificar com os ingênuos. A gente se identifica sempre com quem? Com os tolos. E várias vezes na nossa vida, nós somos o quê? Tolos. Nós somos. O homem consigo mesmo vai falar sobre o amor, sobre os amigos, tal. Eu vou passar porque eu acho que é mais interessante eu falar da Bíblia aqui. Então, capítulo de 1 a 9, ele vai falar sobre o valor da sabedoria. Então, do capítulo 1 ao 9, você pode ler numa sentada. Não tem problema. Do capítulo 1 até o capítulo 9 é uma introdução sobre qual é o propósito do livro de Provérbios, da sabedoria. Então, do capítulo 1 ao 9, quando você lê o livro de Provérbios, você pode ler numa paulada só. Não tem problema. Quando você chegar, e ele faz uma exortação principalmente aos jovens, sobre o começo da vida. Quando ele chegar no capítulo 10 ao 24, aqui é interessante que você leia cada conjunto de 2 versículos, um dia de cada vez. Ô louco, mas vou demorar pra caramba. Vai porque os ensinamentos do capítulo 10 ao 24, ele é sortido. Uma hora ele fala de adultério, outra hora ele fala de dinheiro, outra hora ele fala de preguiça, outra hora ele fala sobre você andar com pessoas de má companhia, outra hora ele fala sobre você cultivar os bens materiais, outra hora ele fala sobre o amor, outra hora ele fala sobre educação de filhos. São temas sortidos. Então, se você ler numa paulada só, você vai falar assim: nossa, mas é muita coisa. E aí eu vou fazer uma comparação para vocês, o que eu li sobre essa comparação. Do capítulo 10 ao 24, é mais ou menos assim, ó. Imagina que ali, ó, aquela parede tem vários quadros. Vários. E eu faço assim com vocês, ó, vem cá, ó. Vamos ver aqui, ó, do capítulo 10 ao 24, todos esses quadros. E vocês lá vão ver os quadros. Cada quadro tem a sua beleza individual. Não dá para você ver todos ao mesmo tempo. Você vai ter que parar e olhar um por um. Nossa, olha esse aqui que bonito, ele fez o realce aqui no fundo da tela. Olha esse aqui, como que ficou marcada as características da face do personagem aqui. Olha esse aqui, ele usou uma tinta diferente. Olha o trabalho que ele fez de sombra. É diferente. Cada quadro é diferente. Os provérbios que você vai encontrar de 10 a 24 são diferentes. Se você ler eles numa paulada só, você não vai conseguir desfrutar de toda a sabedoria de cada um. Tem que ficar reverberando dentro de você aquilo. Então por isso que é interessante ler dessa forma. E por fim, do 25 ao 29, são mais ou menos uma cópia desses daqui, mas didaticamente a gente coloca separado, porque Salomão oficialmente escreveu até o 24. Do 25 para frente, aqui do 25 a 29 são provérbios de Salomão, mas foram organizados pelos sábios de Ezequias. E depois, por fim, do capítulo 30 a 31, são as palavras de Agur e Lemuel, que eles vão falar principalmente sobre a mulher virtuosa, né? Tá certo? Bom, de forma prática, então, que eu já tinha falado para vocês, Provérbios do Antigo Testamento corresponde ao livro de Tiago do Novo Testamento. Por quê? No livro de Tiago, ele bate muito nessa tecla sobre a fé sem obras é morta. Tiago bate muito nessa tecla sobre a gente ter testemunho, atitude, ação. Isso tem a ver com Provérbios. Olha só quantos temas dá para você achar em Provérbios. Dá para você falar sobre álcool, sobre crime, disciplina, adultério, sobre vizinho, amizade, fofoca, governo, pobre, orgulho, temperamento, pais e filhos, amor, riqueza, preguiça, mentira, trabalho.
É mais ou menos nesse sentido que eu vou tentar dividir, para que a gente tenha na nossa Bíblia. De repente você quer ler alguma coisa sobre isso, você dá uma caçada lá, vai ter aquela sequencinha, gostoso, ok? As sessões, isso aqui não é tão importante, mas para dar uma... Então, olha lá, do 1 ao 9 você pode ler numa sentada. Do 10 aos 22, provérbios curtos. Do 22 aos 24 são ditados, que acaba sendo tudo curto também, para você ler um por dia. Depois, do 25 ao 29, são aqueles organizados pelos sábios de Ezequias. Aí o capítulo 30 são provérbios de Agur, o 31 de Lemuel e o último aqui da mulher virtuosa. Muito bem. O que isso tem a ver com a minha família? Antes da gente chegar nisso, abre aí, Provérbios 1. Provérbios 1, verso 1. Então vamos lá. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi. Então, Salomão escreveu. Vai para o verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Veja que ele está falando sobre... Você quer ter sabedoria na sua vida? Como que começa você tendo sabedoria? Temendo a Deus. Não adianta você pedir sabedoria para Deus se você não teme a Deus. Depois, vai para o verso 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com sua inexperiência? Olha que interessante. Lembra que eu já falei isso aqui na igreja? Quanta gente que vem na igreja, trocentos anos, frequentador de igreja, que é uma beleza, mas não faz nada na vida prática. Sabe tudo de Bíblia, mas nada de prática. E a Bíblia está perguntando aqui, até quando você vai se contentar com essa inexperiência sua? Não é inexperiência espiritual. O livro de Provérbios fala do espiritual? Não, ele fala de prática, de atitude. Até quando? Até quando você vai ficar bebendo leite? Segue. Vai para o verso 25. Ele vai falar dos tolos. Quem são os tolos? Verso 25. São aqueles que desprezam totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Você vai educar um filho seu? O que você precisa ensinar para o seu filho? Que Deus trabalha assim com a gente. Deus repreende a gente. Como que Ele repreende? Ele repreende da seguinte forma: quando a gente faz coisas erradas, coisas ruins acontecem. Simples assim. Se você fizer alguma coisa errada, coisas ruins vão acontecer na sua vida. Essa coisa ruim é repreensão. E é engraçado porque assim, quando a gente tem uma espiritualidade mais infantil, a gente entende que Deus castiga. Tem muita gente que pensa assim: ó lá, fez isso, Deus castiga, hein? Essa é uma espiritualidade infantil. Porque, na verdade, o que a Bíblia ensina pra gente? Que quando você faz algo errado, você o quê? Você está pecando. Não é pecado? Pecado. Pecado é quando você vira as costas para Deus. Não é isso? É. E quando você vira as costas para Deus, você adota um caminho sem Deus. E aí eu pergunto, existe vida sem Deus? Não existe. Então, não é que Deus pega para você e fala assim: ó, você tá aí, hein, ó, castigo, Shazam, manda lá um raio na cabeça do outro. Não. Deus, ele fica aqui, ó, e você tá aqui. Se você vem em direção dele, seguindo os decretos dele, você vai poder aproveitar da abundância de Deus. Mas se você virar as costas e ir para lá não tem nada. Não tem nada para lá. Então as coisas ruins que vão acontecer lá, não é porque Deus está te castigando. Você que escolheu ir para lá. Essa espiritualidade que a gente tem de falar assim: poxa,
Deus está me castigando. Não tem nada de castigo, filho. Não tem nada. Consequência da sua virada de costas para Deus. Tudo volta na maçã. Tudo volta na maçã. A consequência daquilo que a gente toma de atitude. Quando você assume ser Deus da sua vida, de você ser o dominador da sua vida, você não vai achar vida. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Não tem vida sem Deus. Não tem. Então não adianta você achar que quando você virar para o seu filho e falar assim: filho, se você fizer isso, Deus castiga. Não é. E Jesus ensinou isso para a gente, através de um provérbio. Provérbio no Novo Testamento, entenda-se como parábola. Como que Jesus ensinou para a gente que vida sem Deus é morte? Que coisas ruins vão acontecer? Qual foi a parábola que ele ensinou isso? Quando você escolhe um caminho que não é na companhia de Deus, você vai caminhar por consequências ruins. Qual é a parábola? A parábola do filho pródigo. Você está ali aproveitando da presença do seu pai. Se você escolhe viver uma vida onde você não tem Deus na sua vida, qual é a consequência? Ruim! Vai comer com porco, vai passar necessidade. E aí o que é o mais legal dessa parábola? Que o outro filho que fica em casa está na presença do pai, mas não aproveita da presença do pai. Ele está dentro de casa vivo, mas está morto. Essa é a sacada. E aí numa dessa eu vejo um monte de gente aqui na igreja que está na presença do pai no culto, na escola dominical, no estudo bíblico, na célula, no pequeno grupo, mas não aproveita. Quantas vezes eu já falei aqui que tem muita gente que vem na igreja e não se encontra com Jesus. Que tá aqui a Lu, eu pego assim: oi Lu, tudo bom Lu? Tudo bem? Tal, conversa, troca. Me encontrei com a Lu. Assim tem que ser com Jesus. Mas tem gente que acontece que vê Jesus assim, ó, só esbarra, só tromba com Jesus. Vem na igreja para isso, para trombar. Até vê Jesus assim de velas, mas tromba. E como que a gente sabe dessas pessoas que não se encontram com Jesus? Você já viu alguém na Bíblia que se encontrou com Jesus e não mudou? Não tem. Todo mundo que se encontra com Jesus sai diferente. E como que você vê que a pessoa muda? No discurso? Na atitude. E aí que entra o livro de Provérbios. Veja o versículo 33. Olha que legal o versículo 33. O que o versículo 33 fala? Ele fala de uma promessa. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. É uma promessa. Sabe o que isso significa? Isso aqui você tem que ler todo dia antes de dormir. Sabe por quê? Vocês concordam que assim, na prática isso aqui é muito teórico? Totalmente. Quer ver? Vamos lá, hein? Atrasou o seu pagamento esse mês. Você não recebeu. Você vai receber, mas atrasou. Atrasou. A conta de luz chegou. Ela vence dia 15. Certo? Hoje é dia 14. E aí você lê assim, ó: mas quem me ouvir viverá em segurança. Será tranquilo, não temerá mal nenhum. Vai cortar a luz. Você vai dormir tranquilo? Difícil. Por isso que eu falei, na prática a teoria é meio difícil. Difícil. Só que, o que é isso aqui? É uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Por isso que quando a gente vai ler os Salmos, a gente vê Davi descascando o verbo no começo do Salmo. Aí no final ele fala: o Senhor vive para sempre. O Senhor é o soberano. E ele termina de bem. Porque no coração dele também está passando apertado. O Absalão está lá de fora, lá com uma foice, querendo pegar ele pelo pescoço. Os caras estão do lado de fora da caverna lá, tentando procurar ele para matar ele.
A gente tem conta para pagar, tem dificuldade, bate o carro, perde o emprego. Mas nós não podemos perder de vista a promessa de Deus. Não podemos perder de vista a promessa. Por mais que a nossa carne trema. Porque ou a gente crê nisso daqui, ou a gente não crê. E Satanás está do nosso lado, assim, olhando e falando assim: não crê, não crê, chora. Olha lá, não falei, Deus? Falei que ia chorar? Tá chorando. Daqui a pouco vai maldizer seu nome. Daqui a pouquinho, ó, aguenta um pouquinho. Foi assim com Jó. E o que você vai fazer? Deus apostou em você. Você vai fraquejar? Por como que eu sei que Deus apostou em você? Porque Ele escolheu. Ou não escolheu? Você veio aqui porque você escolheu Deus? Não foi, né? Todo mundo aqui foi escolhido. O Eduardo não escolheu Deus. Deus não escolheu. O porquê disso, gente, isso daí, quando a gente morrer, a gente descobre. Eu não sei. Eu não sei. Mas a verdade é essa. Agora, Deus apostou em você, escolheu você. Você vai decepcionar Deus? Você vai envergonhar Deus na frente do capeta? Olha lá, o capeta tinha razão mesmo. Eduardo é fraco mesmo, hein? Porcaria, hein? Só da boca para fora. Essa que é a questão. Nós temos que ver uma promessa. Vai para o verso 6 do capítulo 2. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Onde quer dizer esse versículo? Gente, quem dá sabedoria? Deus. Como é que Deus fala com a gente? Através de uma besta? De um burro? Não. Através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu estou falando aqui que aqui é a fonte do saber, se você está com dúvida em alguma situação na sua vida, onde que você tem que ir? No Google? É no Google que você vai? Você vai lá no como é que chama aquele idiota que escreve livro de autoajuda? Hã? O Paulo Coelho, né? Paulo Coelho? Esse é outro também, mas é melhor não falar porque ele é evangélico, então, tá? Melhor não falar, senão me está gravando aqui, é problema. Mas o Paulo Coelho, gente, é um conhecimento secular, vai contra todos os princípios bíblicos. Todos os princípios bíblicos. A gente diz idiota porque é uma pessoa que não tem conhecimento bíblico do que realmente Deus quer da nossa vida. Ou se ele tem, ele é tolo, porque ele despreza. Por quê? Porque ali é tudo, o centro do Paulo Coelho é o quê? É o homem, não é Deus. Não tem Deus na jogada. E aí assim, tem muita gente que procura conversar com pessoas aí. Ah, preciso dar um jeito no meu negócio, vou conversar com fulano que ele sabe tudo do negócio. Pode ir lá conversar, mas na hora que você voltar para casa, você ora e fala: Senhor, pode isso? Aí tem um texto falando sobre isso, né? Bom, Senhor, isso é lícito, convém? É lícito, convém? Segue, olha só, no verso 16: ela também o livrará da mulher imoral. Ela quem? A sabedoria, tá? Da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, e ignora a aliança que fez diante de Deus. O que quer dizer aqui? Que a falta de sabedoria na nossa vida nos aproxima de quem? Do perverso. Gente, é isso que é legal na nossa vida. Não tem meio termo. Se você tem sabedoria, você vai andar com quem? Com quem tem sabedoria. Se você não tem sabedoria, você vai andar com quem? Com tolo, com perverso. Não tem meio termo. Essa é uma teoria que eu carrego na minha vida e hoje eu descobri que é bíblica. Já falava isso na minha casa. Lendo Provérbios eu vi que isso daqui realmente é bíblico. E isso tem que ser passado em toda a família. Entenda o seguinte: os semelhantes se atraem. É assim que funciona. Porcaria atrai porcaria. Coisa boa atrai coisa boa.
Chegou pro seu filho, viu que ele está andando com porcaria, não fala pro seu filho que ele não tem que se misturar com essas porcarias, porque ele já é porcaria. Você tem que chegar para ele e falar: "Senhor aqui, seu porcaria, vem aqui. Vamos conversar aqui." É assim que funciona. É super interessante. Tem uma pessoa da igreja que falou, deu um discurso. Hoje o filho dela, graças a Deus, é uma benção. Mas ela falou que quando ele era criança, que já era adolescente assim, ela morria de medo do filho dela ficar andando com um moleque na rua. O moleque era da pá virada, só fazia coisa errada. E um dia ela estava em casa e bateu na porta da casa dela a mãe do moleque. A mãe do moleque foi na porta da casa dela. Aí ela pegou e falou assim: "Ué, pois não? Então, tudo bem, fulano? É o seguinte, eu vim aqui pedir para você falar pro seu filho não andar mais com meu filho, que ele está sendo má companhia pro meu filho." Aí ela ficou escandalizada. Ela falou assim: "Mas peraí, quem quer isso daí sou eu. Então onde eu quero chegar? Se o seu filho está andando com porcaria, ele já é porcaria. Está na hora de você trabalhar na vida dele. Tem que resgatar ele." Nós temos que estar atentos para isso. Nós temos que estar atentos, tem que estar o tempo todo vendo as companhias dos nossos filhos. Onde está o coração dos nossos filhos? Onde que eles têm prazer? Eles têm... Um cavalo arisco procura outro. Pô, então, mas é dessa forma que eu penso. Simples assim, ó. Época de faculdade. Quem não gosta de fazer as coisas erradas, acaba ficando isolado. Aí vai achar outro isolado. Aí eles vão ficar juntos. Os semelhantes se atraem. E quem gosta de fazer coisa errada, acha outro coisa, vamos ficar junto. É assim que funciona. Por exemplo, eu gosto de fazer trambicagem. Eu vou me envolver com quem? Com um trambiqueiro. Não tem como eu gosto de trambicagem, eu vou lá, não, eu vou me envolver com esse certinho aqui. O certinho não vai querer se envolver comigo. Na hora que eu falar, não, vamos fazer um esqueminha aqui. Não, comigo não tem esqueminha. É assim. Então, veja, os semelhantes se atraem. E assim, eu vou terminar dessas passadinhas aqui, porque meu tempo acabou, minha vontade era ficar mais. O cerne do livro. Capítulo 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. A gente, para conseguir reconhecer Deus dos nossos caminhos, por exemplo, como é que você vai reconhecer Deus com uma conta de luz atrasada e você com o pagamento atrasado? Difícil você reconhecer Deus numa situação dessa. Como é que você vai reconhecer Deus com um filho com câncer, internado, e você passando um aperto? Onde que você reconhece Deus numa situação dessa? Como é que você vai reconhecer Deus na perda de um ente querido? Como é que você vai reconhecer Deus num acidente, numa mutilação do seu corpo, numa situação de uma dificuldade, numa traição? Como é que você reconhece Deus numa situação dessa? Você só vai reconhecê-lo se você realmente estiver andando aqui olhando a Bíblia e descobrindo cada coisa que Deus tem feito na sua vida, cada livramento. Como é que eu vou fazer o meu filho reconhecer que Deus mandou um lápis para alegrar o coração dele, se ele não tem reconhecido Deus no dia a dia dele? Pô, Eduardo, mas você está exagerando? Não. Nosso papel de pai e mãe é ajudar os nossos filhos a reconhecer o valor de Deus na vida deles. Seu filho ganhou um chinelo da tia. Filho, agradece a tia. À noite, filho, vamos orar agradecendo o chinelo? Quem mandou o chinelo para você? Foi o Senhor. É assim que a gente vai aprender. Quantas coisas na nossa vida a gente acaba sendo abençoado através da vida de ímpios? E foi o ímpio que me ajudou? De jeito nenhum, foi o Senhor. Várias coisas acontecem. Simples assim, ó. Quanta gente inescrupulosa, de mau caráter, come no seu restaurante? Um monte!
E a pessoa abençoa a sua vida lá. Por quê? Porque ela pagou a refeição que ela comeu. Ponto final. Ponto final. Agora, não é aquilo que, por exemplo, aquele mau caráter faz uma coisa e você vai se beneficiar com aquilo que ele fez. Mas começa a ser cúmplice. É igual, por exemplo, um traficante. O cara trafica droga aqui, ele vem aqui dar o dízimo. Se a gente fica sabendo que o dízimo dele é fruto de droga, nós temos que chamar esse irmão. Falar assim, irmão, veja bem, legal, dinheiro é bom, a igreja está precisando fazer reforma, tudo, mas de onde está vindo esse dinheiro? Droga, não é isso que a gente prega aqui. A gente quer que seu dízimo diminua, mas que não seja mais fruto de droga. É esse o objetivo. Então é muito importante a gente ter isso. Por fim, aqui as pessoas que eu já falei, sobre pessoas que são espirituais, mas não são na vida prática. A pergunta é, como que você anda na sua vida? Você está muito espiritual e pouco prático? Ou muito prático e pouco espiritual? Olha Salomão. Olha Salomão. Um olhar diz tudo, não diz? Diz. Olha Salomão. Ele é o autor da maior parte dos provérbios. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Porque o coração dele aqui nesse texto aqui de Reis fala que se afastou de Deus. Ele falhou em viver as verdades que ele conheceu. O cara que escreveu o provérbio se afastou de Deus. Você estuda provérbios, estuda a Bíblia, vem na igreja, tudo. Aonde você está na relação com Deus? Está perto? Você se perdeu? Importante a gente saber, desde que você se converteu, desde que você teve lá o primeiro amor, que pé que está? Como é que está hoje? Está no primeiro amor? Está na mesma pegada? Ou a pegada sua mudou? Agora a ênfase sua é menor. Eu falo que conversão é mais ou menos igual você começar a fazer dieta. Nos primeiros dias da dieta, rapaz do céu, é vassoura nova. Varre bem. Por quê? Porque você fica firme certinho. Todo mundo. Todo mundo. Firme, não vou comer, não vou tomar refrigerante, não docinho, só um negocinho aqui. Salada, carne, tudo certinho. Vai uma semana, começou a escorrer uma lágrima de suor aqui. Segunda semana, já a cabeça está moeda de suor. Na terceira semana, eu falei assim, vai, eu também sou filho de Deus também. Vai. É chato. Esse é chato, é o que mais boicota a dieta. Vai ficar chato, estou na casa deles, não vou comer, desfeita. Com a Bíblia é a mesma coisa. Você vai lá, fica firme nos preceitos, segue certinho o que Deus fala, está orando de manhã, faz devocional, ora aqui, vê alguém chorando, irmão, vem cá, vamos orar, chama, ora, lê um salmo por dia, um provérbio, um salmo de manhã, um provérbio à noite, está indo bem pra caramba, lê a Bíblia, fez um cronograma certinho para ler a palavra de Deus, pessoa joia, vai atrás do pastor, do conselho, quero participar, me dá trabalho na igreja que eu quero participar. Qual o trabalho? Não importa o cargo, qualquer trabalho. Nem que seja para varrer a igreja, vou varrer. A pessoa está engajada na família, institui culto doméstico, explica, lê a Bíblia com os filhos todo dia. Super bem! Em que época que nós estamos na conversão? Na segunda semana. Na segunda semana indo bem. Na terceira semana uma festinha, o pessoal, um churrasquinho. Vamos tomar uma cervejinha aí, tá? Vamos devagar, me converti faz 2 semanas, eu não posso me embebedar. Cerveja pode, mas não posso me embebedar. Aí toma uma latinha, 2 latinhas. Comprou uma cerveja junto aqui, vamos tomar uma latinha aqui. Você vai lá, tá bom, vai, é desfeita, né? Tomar, só amor, só hoje, tudo bem, amor? Aí a sua mulher fala assim, tá bom, amor, tá bom. Porque ela tá orgulhosa de você nessas 2 semanas, ela libera a terceira latinha pra você, e vai, e você toma a terceira latinha. No dia seguinte, é domingo, almoço de família, você vai na casa da sua sogra fez aquela comida gostosa e tal, o seu sogro abriu o quê? Aquela cerveja de trigo que ele ganhou de um amigo dele. Você vai tomar a cerveja com seu sogro, gente, não tem problema. No outro dia, segunda-feira, vai ter uma confraternização dos seus amigos.
É aniversário do filho do menino lá. Você foi na casa do seu melhor amigo ali. O que ele vai fazer para comemorar o aniversário do filho? Vai cortar um bolinho, refrigerante para a criançada e para o pessoal mais velho? Vamos tomar uma, só para dar uma relaxada. E aí você vai começando a ceder. Você vai flertando com o pecado e você vai se esquecendo e você vai deixando para trás. Salomão escreveu 1 provérbio, 2 provérbios, 3 provérbios, está no 2.999, vai chegar no 3.000, maravilha. Ele nem lembra mais o que ele escreveu no primeiro. Por quê? Porque não se manteve, não teve disciplina, não teve regularidade. Eu nunca esqueço uma frase que eu escutei de alguém, não vou me recordar quem, mas sempre falou assim, que nós temos que valorizar principalmente os fundistas, não os velocistas. O que é um fundista? Fundista é alguém que corre aquela jornada longa, que ele aguenta correr a corrida inteira. É o cara que tem resistência. O velocista é o cara da explosão, é dos 5 minutos. Só que do mesmo jeito que ele vai rápido, velocidade cai rápido. Nós temos que ser as pessoas da resistência, resistir. Nós não podemos ser os tolos, os insensatos que eu expliquei aqui. Nós temos que ter temor, tem que ter receio de entristecer Deus. E é engraçado, porque eu sempre falo para vocês que Deus faz alguma coisa acontecer na minha vida, sempre na aula que eu vou dar. E aí eu leio, temor é o receio genuíno de entristecer o Pai amado. Um dia antes eu chego com minha filha e falo, você não me ama? E ela faz questão de falar, pai, eu estava orando para Deus para falar que eu amo você. Eu não quero. Atingir o coração. Agora eu quero saber, Deus conseguiu atingir seu coração? Você abriu o seu coração para Deus, para você falar assim, Deus, eu não quero que você pense que eu não te amo, porque eu te amo. Eu quero que você saiba que eu te amo. Você tem isso na sua vida pessoal, sua. A nossa vida é uma casa, está em Provérbios 9:1. Ela tem 7 colunas. É facinho de guardar. 7 colunas. A primeira coluna, sabedoria, temor. Perfeito? Aonde que a gente vai buscar sabedoria? Aonde? Aonde? Na Bíblia, que é a palavra. Palavra, outra coluna. Na palavra de Deus vai ter o quê? Um ensinamento, um conselho. A terceira coluna é o conselho. Depois de você ler esse conselho, você pode ser soberbo e falar, não é assim não, é do meu jeito. Não, você tem que ter o quê? Humildade, é outra coluna. Depois que você abaixou a cabeça e teve humildade, você tem que aceitar a correção que esse conselho tem para você. Essa correção na Bíblia tem nome, chama-se disciplina e prudência, gerando cuidado, os dois. Você vai ter o cuidado, é a disciplina para corrigir e o cuidado para não errar de novo. E por fim, você precisa do quê? De salvação. Que a Bíblia promete isso para a gente. Salvação. Essas são as 7 colunas da nossa casa. E aí, quem é a sabedoria? Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 fala, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E por fim, é isso que eu falei para vocês, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Amém? Consegui terminar. Gente, Provérbios é um livro que dá umas 60 aulas, com certeza. Tem muita coisa, muita coisa. Mas eu queria que vocês, principalmente, entendessem como ler o livro. Vocês vão ler até o capítulo 9 numa paulada e depois vocês vão degustar cada versinho. Todo dia degustando. Escreve. Coloca o que você aprendeu naquele versinho. Na minha Bíblia eu fiz isso.
Eu fiz questão de fazer isso. Você pega assim, ó. Você pega lá, ó. Você faz circulinhos assim, ó. Coloca o que aquilo te trouxe no conhecimento. Para que o dia de amanhã a sua Bíblia seja a Bíblia comentada do Tupã, da Vânia, entendeu? Da Lu. E você vai deixar para alguém. Pode deixar para um filho, pode deixar para um parente. Ou até para alguém que você está num lugar depois de trocentos anos e a pessoa fala: você me dá a sua Bíblia? Você vai ter dor no coração. Mas você sabe que você está dando por um motivo. Isso é importante. Ok? Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Principalmente, Pai, por esse livro tão rico, Senhor, que é o livro de Provérbios. Pai, como que é um livro que realmente enche o nosso coração. Mas eu quero te pedir, Pai, hoje de manhã, de forma muito especial, pelos pais. Porque o livro de Provérbios realmente traz um desafio sobre a gente educar os nossos filhos. E o Senhor sabe, Pai, como que é difícil isso, Pai. Como que é difícil nós, seres humanos imperfeitos, tentarmos atingir o coração de uma criança. Como é difícil, Pai. E é por isso, Pai, que eu clamo, Pai, aos céus para que realmente a gente possa encontrar essa sabedoria no livro de Provérbios de forma clara, de forma prática e não teórica. Para que de fato comece a acontecer uma mudança na nossa vida, para que a obra de Deus primeiro ocorra dentro de nós, para que depois aconteça através de nós na vida dos nossos filhos. Pai, essa é a minha oração, esse é o nosso clamor, é o clamor do Teu povo, e que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida. Obrigado por tudo, fica conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, semana que vem aula em conjunto, tá bom?